Fala, galera do 8º ano. E aí, beleza com vocês? Vitor, Papãozinho, Papãozinha, Maria Clara, Maria. E aí, tudo bem com você, galera? Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Cuidando dos pais de vocês. E aí, vamos iniciar nossa próxima videoaula, tá? É a sétima videoaula, sétima, acho que é. Então, vamos falar sobre a globalização, quase que não sai. Capítulo 6. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu desligar o ventilador. Pronto. Olha lá. Capítulo 6, dá para ver? Bem aqui. Página 76. Então, vamos iniciar nossa videoaula. Peguem o livro de vocês, acompanhem aí pelo livro e vamos lá. Aí, coloquei essa imagem que aí vocês vão observar. Observem um negócio aí, Aqui a gente vê aqui, além da questão da globalização, tá? A integração do mundo todo, a gente vai ver que aí ainda tem algumas atividades que de algum tempo atrás, o garoto brincando com estilingue, telefone ainda aqui, tá? O tipo de telefone, entenderam? Observem aqui na imagem que ainda tem algumas atividades que são consideradas atividades antigas, tá? Mas observem aqui a quantidade de fios. E isso, o que isso mostra? Isso mostra que o mundo todo está ligado, tá? Olha aí. E o que é a globalização? É um fenômeno econômico, social, político e cultural. O processo de globalização caracteriza-se pela difusão a todo o planeta de modelos, tá? Aí nós temos econômicos, que aqui faltou, aqui está um erro de digitação, tá? Foi nossa equipe de redação. Políticos e culturais, tá? De forte inspiração ocidental, baseados na economia de mercado e na organização social e política de tipo liberal. E traduz-se num fluxo crescente de bens, pessoas, capitais, informações e serviços comerciais a escala global. Então, observem na imagem aqui, cadê a setinha? Tá aqui, Observem que aqui, no tempo lá das grandes caravelas, dos grandes navegadores, as descobertas de novos territórios, observem aqui o tamanho do mundo, tá? Observem aqui, o tamanho do mundo, tá? Aí, nós temos de 1500 a 1840. Vai passando mais um pouquinho do tempo, e aí nós temos 1850, tá? E 1930. 1850, 1830. Cadê a setinha? Tá aqui, Observem que o tamanho do mundo, ele já diminuiu aqui nesse período. Nos anos de 1940 a 1980, o tamanho do mundo continuou diminuindo, tá? E aqui em 1990 em diante, o mundo é do tamanho de uma bolinha de gude. O que vai retratar? O que ele vai mostrar isso pra gente? O tamanho do mundo, ele não diminui, tá? O mundo está do mesmo tamanho desde quando ele começou a se formar, tá do mesmo tamanho. Essa representação aqui é por conta do avanço das tecnologias, da interação no mundo todo, e isso faz com que o mundo ele vai diminuindo nesse sentido, tá? Não é o tamanho normal que diminui, é o tamanho porque o mundo ele já está integrado,
todos os países, as regiões, elas já estão integradas através da globalização. Então, nós temos a melhora nos meios de transporte, a melhora na comunicação, a integração em termos culturais, a integração em termos de idioma. Então, tudo isso faz parte da globalização e faz com que o mundo ele vá ficando pequeno cada vez mais. Então, aqui, ó, pelo fato da tecnologia na época ela não ser tão boa comparando com hoje, era boa para a época, mas para a nossa já é um pouquinho antiga, né? Então, a técnica utilizada aqui em 1500 já, se a gente for usar hoje, a gente não vai saber como a gente vai utilizar, né? Então, o mundo era grande, ó, considerado grande. Já em 1850, que a tecnologia já vai avançando, a globalização já vai avançando, e aí o mundo já vai diminuindo. Em 1940, a mesma coisa, a tecnologia ela já está bastante avançada comparando com 1500. E nos anos atuais, já está bastante avançado. Então, meios de transporte, comunicação, serviços, informações, tudo isso já está bastante avançado e faz com que o mundo se torne cada vez menor, tá? Aí nós temos, segundo alguns autores, a globalização é uma forma mais aperfeiçoada e abrangente do conceito de mundialização. Aí, ó, já falei para vocês o sentido aqui da imagem, tá? E aí a gente deu para entender porque o mundo era grande e aí com o passar do tempo ele foi se tornando cada vez menor. O processo de mundialização do capitalismo com as grandes navegações do século XV, o planeta era composto de vários mundos. Ao atingir o período informacional, o capitalismo integrou países e regiões do planeta num único sistema mundo, que é o sistema econômico, tá? A questão do capitalismo. E aí a gente observa, ó, no caso da mundialização e os fluxos. Então, observem aqui, ó, tá? As grandes navegações, aqui a imagem de um navegador, e ó, o percurso que era feito. E esse percurso aqui era demorado, tá? Não era uma semana, 2 semanas, não. Era meses que eles passavam em alto mar para procurar novos territórios. E isso fez com que fossem, o mundo em si, ele fossem se unindo de certa forma, tá? Aí nós temos aqui, ó, capitalismo comercial, industrial e financeiro. Aí nós temos século XVIII, século XIX e aqui 1945, tá? Então, ó, expansão colonial, imperialismo europeu e descolonização. Aí mais embaixo, colônia de exploração, colônia de povoamento, Congresso de Berlim, tá? Partilha da África e da Ásia. E aqui o neocolonialismo e o neoimperialismo. Então, nesse período aqui nós temos as guerras mundiais e aqui a Revolução Industrial nesse período, tá? Só mesmo para dar mais uma entendida nesse esquema aí. Ó, aí nós temos aqui, ó, capitalismo comercial, tá? Metrópoles, expansão marítima e as colônias, tá? De exploração. Aí aqui nós temos metrópoles da Revolução Industrial, tá? E aqui as colônias de exploração. Isso aqui já no capitalismo industrial financeiro, tá? Aí aqui no capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, aí nós temos países desenvolvidos, países subdesenvolvidos não industrializados, países desenvolvidos, tá? E países subdesenvolvidos industrializados. Beleza? Deu para entender mais ou menos o esquema aqui, tá? E aqui, nesse processo aqui, nós temos aqui a divisão internacional do trabalho, beleza? E aqui, o consumo mundial de mercadorias em 2010, tá? Aqui é só para ilustrar o fluxo, como é que o fluxo hoje em dia ele se encontra no mundo, tá? Então, observem que os países todos estão interligados. Isso aqui são os grandes centros, tá? Então, ela nos lugares onde tem os maiores fluxos aqui. Essa imagem aqui de vocês está na página 79, que eu coloquei aí, ó. Então, olhem lá na página 79, que aí vocês vão ver
o grande consumo, tá? A questão da mercadoria. Aí a gente tem aqui, ó, comércio de mercadorias, tá? Então, olha a União Europeia, aqui a América do Norte, a Ásia, a América do Sul, tá? Central. Olha aqui, ó. Então a gente vê que nossa região aqui ainda é pequena, comparando com as outras regiões, tá? União Europeia, Ásia, aqui, ó, a América do Norte, tá? E aí, ó, isso também acontece com a cultura, com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma interação territorial. Com toda certeza, hoje em dia, vocês que jogam aí, tem esses jogos aí online, vocês jogam com pessoas de outros lugares do mundo, tá? Jogam ao mesmo tempo com outras pessoas de vários lugares. Não só os jogos também, mas as redes sociais. Então, tudo isso faz com que essa interação seja, vamos dizer assim, entre as diferentes culturas, então vai sendo transmitido, vamos dizer assim, tá? Essa interação. Então, a gente está aqui no Brasil, mas conversa com uma pessoa que está lá está nos Estados Unidos, ou tipo, eu tenho um irmão que mora no Japão, e aí de vez em quando eu converso com ele lá no Japão e eu aqui no Brasil. Claro que tem a questão do fuso horário, né? Eu já vou conversar com ele um horário que ele esteja acordado lá, porque a gente sabe que a diferença, o fuso horário lá é de 12 horas, então quando aqui é de dia, lá é de noite. Então, eu converso com ele no horário que ele esteja acordado, ou ele conversa comigo no horário que eu esteja acordado aqui no Brasil. Então, essa questão aí, vamos dizer, como está na imagem, é troca social, aí nós temos costumes, nós temos a cultura, a religião, e por aí vai. Então, essa globalização faz com que essa questão, em termos de informação, de comunicação, essa troca cultural, a gente batendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode aprender um outro idioma através da internet, né? Então, a gente vai tendo as aulas, vai tendo os cursos, tudinho faz com que essa questão fique mais integrada, vamos dizer assim. Olha lá. As redes de comunicação têm um papel fundamental para o mundo globalizado, mas o seu uso não garante mudanças na realidade socioespacial. As redes de comunicação nesse mundo globalizado, cada vez mais rápido e eficiente, permitiram a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea, que eu acabei de falar para vocês. A gente pode conversar com uma pessoa lá na Austrália ao mesmo tempo, claro, que aí ele vai ter que ter um horário compatível, né? Por exemplo, isso aqui é 7 horas da manhã, lá é 7 horas da noite, então tem essa questão do fuso horário, mas a gente pode conversar ao mesmo tempo. A questão é que vai ser um lugar vai ser de dia, o outro vai ser de noite. Mas o avanço da globalização, o avanço das tecnologias, ele facilitou muito para que a gente conseguisse esse avanço, né? Conseguisse ter essa interação com pessoas de outras regiões, de outros lugares do planeta. A questão do transporte é a mesma coisa. Então, quando a gente viu na imagem lá do planeta, como ele era grande, isso aí também se dava não só a questão da comunicação, mas também a questão do meio de transporte. Então, quando esse meio de transporte, quando essa comunicação ela foi ficando mais rápida, ela foi evoluindo essa tecnologia, então o planeta também ele vai diminuindo. Não é o tamanho real, tá? É a forma como a gente enxerga o planeta, que ele já está diminuindo por conta dessa integração entre as localidades. Então, olha o que ele fala aí, ó. A questão dos transportes na era da globalização envolve uma dinâmica de transportes, de transformações cada vez mais aceleradas e produtoras de uma interdependência. Com isso, a globalização gerou o desencadeamento de uma rede de fluxos de informações e serviços que interliga vários pontos do globo,
tá? Então, nós temos os meios de transportes em geral, tá? Terrestre, ferroviário, marítimo, aéreo. Então, esses meios de transporte, hoje, eles ficaram mais integrados porque a tecnologia ela vem avançando cada vez mais. Então, na questão do meio de transporte terrestre, as rodovias estão ficando cada vez melhores. Claro que a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, tem muitas estradas ainda que precisam de uma ótima manutenção, mas em outras, essa integração ficou mais rápida. Questão do meio de transporte marítimo, questão do meio de transporte aéreo, que os aviões ficaram mais rápidos, mais seguros, a questão do meio de transporte ferroviário. Então, tudo isso a gente sabe que com o avanço dessa tecnologia, esses meios de transporte eles ficaram mais rápidos e aí o mundo também já se integrou e aí a questão de transporte, o mundo também já vem diminuindo. Portanto, podemos perceber que as transformações são de fundamental importância para o fluxo de informações da economia moderna, que se estende em uma lógica macroespacial. Se hoje temos os acordos internacionais, os blocos econômicos e os deslocamentos de produtos e matérias-primas na divisão internacional do trabalho, é porque foi possível conceber uma rede de transporte que se torna a cada dia mais dinâmico e mais vital para o funcionamento da economia. Foi isso que eu acabei de falar. Beleza? E é isso aí, galera. Estudem, tá? Fiquem na casa de vocês. Evitem estar saindo. Cuidem de vocês, cuidem dos seus pais. Continuem estudando. Não esqueçam de, pegar o livro de vocês, tá? Vão acompanhando as videoaulas pelo livro de vocês, que aí as videoaulas estão sendo feitas toda por aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem aqui, ó, tá? Toda pelo livro de vocês. Continuem estudando, que se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos aí na sala de aula, de onde a gente não deveria ter saído, beleza? Grande abraço para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a tia Maiara, que aí a tia Maiara vai entrar em contato comigo, e aí a gente vai ver uma melhor forma da gente tirar essa dúvida de vocês. Beleza? Um grande abraço, estudem, fiquem em casa, e só saiam se for necessário. Beleza? Nada de praia, vamos estudar. Fui!